Será que a verdade que você tem em si está te aprisionando? Será que a verdade é realmente o que existe para a sua vida? O quanto a gente se prende em fragmentos e como se libertar disso é o papo do vídeo de hoje. Eu vou te trazer chaves inspiradoras em relação à busca da verdade e a verdade em si. A bem da verdade é que a gente está o tempo todo trazendo fragmentos para a nossa vida, de crenças, de certezas e de convicções e de estudos e de livros que a gente toma como verdade, mas isso nos aprisiona. Eu gosto muito de uma frase de Krishnamurti que diz que a verdade é uma terra sem caminhos. E ele foi muito profundo quando disse isso e nem sempre a gente consegue entender. A verdade pode ser comparada com uma escada. Sim, uma escada. E a grande questão é o quanto a gente está se apaixonando pelos degraus. Conhecereis a verdade vos libertará, é uma frase magnífica e muito profunda, que nem sempre é entendida. Por quê? Porque quando a gente toma como verdade o que a gente lê, o que a gente consome, o que a gente ouve, a gente fica preso no degrau. É preciso ter a escada, é preciso ter os degraus, mas não se apaixonar por eles. Quando a gente se apaixona no degrau, a gente se perde nele e fica nele para sempre. Tem um conto que diz que o mal estava com o companheiro. O mal, para não dizer o nome propriamente dito de, enfim, chame como quiser, o grande mal. E ao ver um ser humano caminhando, né, o companheiro desse mal perguntou: Nossa, ele encontrou alguma coisa no chão, foi um pedaço de alguma coisa e ele colocou no bolso. Perguntou para o grande mal: O que ele encontrou? O grande mal respondeu: Um pedaço da verdade. E aí o companheiro respondeu: Nossa, mas então isso é ruim para você, já que ele encontrou um pedaço da verdade. O grande mal respondeu: Não, imagina, de modo algum. Deixe que ele a organize. Olha a profundidade disso. Se a gente for destroçar, rasgar o véu desse pequeno conto, o que a gente encontra aí? Um ser humano encontrando um fragmento da verdade, um livro que você leu, algo que você ouviu, algo que você tem como certeza na sua vida, colocada no bolso, tomada para si, onde você vai organizar isso em outros fragmentos e tomar isso como a pura verdade para sua vida, uma crença, uma organização, uma religião, um dogma, enfim, seja o que for. Quando você organiza isso, você ingesta a verdade, você fica preso no degrau. Helena Blavatsky era uma inovadora ao mostrar para o mundo, dentro da sua época, para ficar para gerações, que a verdade não é a escada e não é o degrau, ela é o próximo. A verdade é a busca. E ela não tem como ser definida. Não tem como ser definida a partir do momento que você define, você amarra a sua verdade dentro da sua percepção, dentro da sua visão. E a gente cai na armadilha do nós e eles, da minha verdade e a sua verdade. Em um mundo de grandes guerras, um mundo atual que a gente está, isso é gritante. Isso é muito forte. E nós somos quimicamente amarrados a isso. Nós temos uma tendência, além de mental, espiritual até, de buscar essas amarras, esses degraus, nós temos uma amarra química no nosso corpo, enquanto indivíduos, né, que somos o conjunto de tudo isso. Em 2011, a gente tem um estudo maravilhoso feito com pessoas, onde foi colocado um spray nasal com ocitocina, que é o hormônio considerado o hormônio do amor, que na verdade é um hormônio que aumenta o viés, né? Porque ao fazer esses estudos, o que foi percebido dentro desse estudo? Eu vou deixar ele completo aqui na referência para quem quiser buscar. Foi percebido que as pessoas que usavam, os estudantes que estavam colocando essa ocitocina organizados em grupos, eles tinham uma tendência enorme a estar ali mais pertencente a esse grupo, mas também aumentavam o viés de defender o grupo independente do que acontecesse com o outro. Ou seja, nós e eles. Quando a gente faz esse nós e eles, ao defender a sua verdade, atacando o outro, sem estado de presença, sem entender que a verdade é uma busca para ser sentida, vivida e não pertencida,
a gente cai nessa armadilha. A gente cai em pessoas que vão hoje para a internet e para os grupos familiares defender as suas verdades, atacando o outro. Que verdade é essa enquanto princípio que nós estamos seguindo ao fazer isso? Que verdade é essa que está me deixando presa dentro de um degrau? O quanto eu não quero ouvir o que o outro diz porque eu tomo isso como um ataque para a minha verdade. A visão egocentrística, a visão do ego em relação a isso é lutar para continuar vivo dentro disso e abrir mão da busca desse degrau, dessa escada. Então, conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis a escada, os degraus, mas olha para cima, para o próximo, para a busca. Não toma o muro para si do seu ego gritando em cima de você. E se eu posso trazer algumas questões para a gente identificar, eu vou colocar para você isso agora, isso é uma chave muito poderosa. Identificar se eu estou realmente, porque a gente fica, poxa, como é que eu estou? Será que eu estou buscando realmente a verdade? Será que eu não estou buscando? Como que eu vou saber disso? Se eu realmente estou vivendo e sentindo e indo em direção a uma verdade muito superior, muito completa. Primeiro ponto é entender se você se sente mais livre ou mais preso. Quando a gente se pergunta isso e confronta com essa pergunta tudo aquilo que eu acredito, que eu dou crédito, isso me liberta ou isso me aprisiona? Essa é uma pergunta muito poderosa para se fazer. Uma outra pergunta é: você está mais inteiro ou mais dividido? Essa pergunta é uma chave de busca poderosa. Essa verdade que você tomou como fragmento colocado no bolso está te libertando ou te aprisionando? Ela te coloca em confronto para se defender em relação a nós e eles ou não? Eles têm conhecimento e eu não tenho, ela tem conhecimento e eu não tenho, então eu preciso, ou eu tenho conhecimento e você não, porque na maioria das vezes nós tomamos a verdade dessa forma, né? E a partir disso eu julgo, eu estabeleço, eu fico no degrau. Outro ponto é: você escuta mais ou justifica mais? Essa é uma pergunta muito dolorosa. Você tem escutado mais ou se justificado mais? Porque quem justifica briga para guerria para segurar o fragmento e não tem a capacidade de olhar para o próximo degrau da escada. E nisso o véu se rasga. Quando a gente faz essas três questões, o véu se rasga. Por que ele se rasga? Porque a gente começa a perceber o fragmento que está no bolso e o outro que está no outro bolso. E o quanto a gente tem lutado para segurar esses fragmentos e não tentar uni-los a outros fragmentos, a ir em direção a isso. A única coisa que consegue rasgar o véu e tomar a verdade como um princípio de busca e de estado de ser, é a própria busca. É se questionar: eu estou me libertando quando eu busco isso ou estou me aprisionando? O quanto eu estou na guerra do nós e eles. E, sinceramente, quando a gente confronta a vida com essas questões, a gente observa pessoas tomando partidos hoje em guerras que estão acontecendo. Mas será que a verdade que essa pessoa julga ser dela e a outra ser dela, e você que está aí tomando partido nisso, será que essa verdade não é uma prisão? Não é uma prisão para a sua vida? O despertar de consciência acontece com degraus da escada, e os degraus são necessários, são muito necessários. Clube Maestria Consciente, eu tenho pregado dentro dessa estrutura exatamente isso. Aqui é uma escada, é um degrau. Te convido a perceber os degraus e a olhar para o próximo degrau. Porque sem a escada, sem a terra, como Krishnamurti disse, você tem uma terra sem caminhos, mas sem a terra para você ir trilhar o seu caminho, você não tem como. Sem você perceber a terra, sem você estar presente na sua vida, sem você ser um buscador da verdade, não tem como você ir. Você fica no fragmento, no degrau, no lugar. E a dúvida que você sente é movimento, é uma busca.
E eu te convido a perceber isso e a se perguntar, a quebrar as suas verdades. Solta o fragmento, sem soltar o fragmento, você não consegue ver o todo. Então, esse vídeo foi para trazer uma reflexão profunda para você. No Clube Maestria Consciente são muitos os degraus apresentados para que você faça a sua busca. Te convido aí na descrição do canal a seguir. A gente vai fazer um próximo vídeo se aprofundando um pouco mais na visão de Krishnamurti e nessa questão da busca, do despertar. Seu tamanho da sua saída tem sempre o tamanho da sua entrada, então leva essa informação, compartilha isso, curte o vídeo, que é importante para mim dizer. E me conta aqui nos comentários se fez sentido para você e o que fez sentido para você. A gente se vê no próximo vídeo.